Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma Assembleia Popular aqui na Rede Alesp, a oportunidade da população de participar e trazer as demandas para os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa. Esse programa foi criado na Resolução 839 de 2004 e é gravado todas as quartas-feiras a partir do meio-dia aqui no auditório Paulo Kobayashi, na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 200, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos começar o programa de hoje, lembrando que cada participante hoje inscrito tem 5 minutos para fazer uso da palavra na tribuna. Eu peço que após aos 5 minutos deixe a tribuna para que todos consigam participar dentro do tempo regimental. Nosso primeiro participante de hoje, que tem 5 minutos a partir de agora, é o senhor Lívio Carlos da Silva. Seja muito bem-vindo, o senhor tem os seus 5 minutos neste Assembleia Popular de hoje. Boa tarde, Assembleia Legislativa, boa tarde, os senhores deputados, e boa tarde, o nosso companheiro deputado Enio Tato. Mais uma vez, Enio Tato, eu estou aqui na tribuna, eu estou falando com os documentos e com prova. Não é calúnia, injúria e difamação. Eu estou repetindo esses textos muitas vezes, não é esquecimento, não é porque eu não tenho outros processos. Eu tenho muito processo para apresentar, tenho de verdade, mas eu estou repetindo processos velhos, porque o Brasil é uma vergonha, é desídia no desempenho da função e litigância de má-fé. E é uma justiça que só anda para trás. Quem está falando sou eu. A Assembleia Legislativa não tem nada a ver com o que eu estou falando. Quem está falando sou eu, porque eu tenho documento, eu tenho prova. Eu vou voltar novamente no caso dos cemitérios. Os cemitérios, a prefeitura contratou uma firma de Porto Alegre. Está aqui o documento, está na minha mão, é documento. O nome da firma é Cortel, E ela se juntou com a outra firma Eita, meu Deus do céu. É outra firma da prefeitura também. As duas não valem nada, entendeu? Eu tenho processo, eu já coloquei 8 processos contra essa Cortel. Por quê? Porque a prefeitura está pagando para eles 23 milhões. Só que o cemitério de Santo Amaro, eu estou repetindo o que eu já falei outras vezes. O cemitério de Santo Amaro foi vandalizado, roubado, saqueado. A maior vergonha do mundo. Eu chamei a delegacia de polícia, a polícia civil. A polícia foi lá e não resolveu nada. Não resolveu. Só que tem o processo em andamento. A Assembleia Legislativa me ajudou e fez processo também. Esse processo foi para a prefeitura. E também, até agora, não deu em nada. Eu estou repetindo uma coisa que já era para ter sido resolvida. E até agora é uma justiça fraca, inofensiva, sem moral, sem caráter. É a justiça do Brasil. Eu tenho vergonha de ficar aqui repetindo a mesma coisa toda semana. Eu tenho outros casos para fazer a defesa da pessoa. Eu peço até as viúvas dos casos Porsche que venham aqui e me procurem. Eu não quero dinheiro de vocês. Eu vou fazer ajuda do processo da calúnia, injúria e da difamação, que vocês também foram difamados. Eu vou fazer aqui a defesa, graças a Deus, a Assembleia Legislativa, que criou esse processo, esse programa, Assembleia Popular. E aqui nós fazemos a defesa de quem precisa, inclusive eu. Não estou aqui para brincar, não quero dinheiro de ninguém. Eu estou falando o que estão fazendo, entendeu? O cemitério de Santo Amaro foi saqueado, roubado 3.000 vezes, 3.000. Está aqui a foto do jazigo da sepultura da minha mulher, que foi roubada, vandalizada, saqueada. Essa firma Cortel não faz nada, ela está cobrando novamente todos os prejuízos, os vandalismos que fizeram lá, entendeu? Eu não vou pagar. Eu já entrei com o processo, vou continuar processando novamente, eu vou no Ministério Público entrar com um processo de ação criminal,
coletiva. Não vai ser somente eu. Eu já coloquei 8 vezes, mas eu vou continuar. 1 minuto para concluir. Eu vou continuar, entendeu? É uma vergonha o que essa justiça do Brasil está fazendo com a população. Em outras palavras, não podemos nem chamar isso daqui de país. Quem está falando sou eu, não é a Assembleia Legislativa. Porque a gente faz um processo, pede que o processo vá tramitar, seja concluído, seja resolvido, e eles ficam se arrastando. Litigância de má-fé, desídia no desempenho da função. Então, eu gostaria de falar mais e vou falar outras vezes. Então, como acabou o meu tempo, eu sou obrigado a respeitar, tá? Eu agradeço, uma boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Agora eu convido a segunda participante, a senhora Shirley Botelho Costa. Seja muito bem-vinda. A senhora tem o seu tempo a partir de agora. Boa tarde. Eu continuo vindo aqui em pró da ação civil pública do governo do estado de São Paulo, porque nossos autistas, o governador Tarcísio e as prefeituras estão passando que nem trator em cima dos nossos autistas, sem nenhum tratamento adequado. CAP, senhor governador, não é para autista, é para doença mental. Então, nós queremos a execução da ação civil pública do governo do estado de São Paulo. Aqui está o acórdão. E eu queria que chegasse até a excelência, doutor desembargador Marrei Wintei, porque esta ação, ela não está sendo executada nem pelo governador Tarcísio e nem pelo secretário da Saúde do governo do estado de São Paulo. E cadê a justiça brasileira? Nem com óculos eu acho que ela enxerga. Porque uma vez que está no Código Penal brasileiro, que tem que executar direitos, porque senão é crime, cadê o crime que o nosso governador e secretário da Saúde está fazendo com nossos autistas e com os PCDs e toda a população, principalmente de classe média baixa? Eles passam que nem um trator em cima de todos os direitos. E eu vou fazer um relato aqui. Em um determinado, acho que município, um autista sem tratamento, pelo que chegou a informação, e sem acompanhante terapêutico, muito menos escola, com inclusão de acordo está na ação civil e de acordo um especialista que não está no sistema público sabe o que é o autista. Então ele mordeu uma criança na escola, ele bateu e por males, né, cargas d'água, era o filho de um vereador. E quando essa criança chegou em casa, diz que esse vereador falou: eu vou fazer uma lei que todos os autistas vai ter que ter um cuidador. Autista não precisa de cuidador, autista precisa de atendente terapêutico multidisciplinar, escola com salas preparadas, número reduzido de aluno e professores capacitados em autismo. E ele foi lá e disse que ia fazer essa lei e disse também que ia fazer uma lei para que os autistas não fossem inseridos nas escolas com inclusão. Isso é um absurdo, é uma aberração. Olha que tipo de parlamentar a população vota e coloca para fazer as leis das nossas crianças e a população. Olha, é tanta aberração, pessoas morrendo na fila desse cross, inclusive agora o CAPS está dando alta para autista, que não é nem para autista, e colocando em fila do cross. Eu gostaria de saber se os filhos dos parlamentares aí estão usando o SUS e colocando seu filho autista no cross também.
Eu gostaria de saber se os filhos dos parlamentares assistido no CAPS, que é para doença mental. 1 minuto para concluir. Então, gente, nós gostaríamos de saber o que esse jurídico aqui desses parlamentares da Assembleia Legislativa dos Deputados, qual é a função deles? Uma vez que não faz nada preparado para autista. Gente, CAPS não é para autismo. Precisamos de especialistas. Então, eu agradeço a oportunidade, peço que as mães venham e gostaria que dessem mais tempo para a população que é a mais prejudicada a falar. Boa tarde. Muito obrigado pela participação. Vamos convidar agora a senhora Márcia Silva Santos, que é a terceira participante do programa de hoje. Seja bem-vinda. A senhora tem 5 minutos a partir de agora. Boa tarde para toda a casa. Eu venho aqui falar de inclusão, né? Que inclusão, ela é uma palavra linda, né? Mas não existe. Ela acontece e é tudo perfeito, né? Mas na realidade, a inclusão é a solidão e a falta de empatia. E eu quero falar também, quando fala assim de inclusão, eu quero relatar sobre que o Estado de São Paulo, eles dão mais direito para uma pessoa que assassinou os pais com a maior crueldade, que é a Susana von Richthofen. Ela tem direito a psiquiatra, tem direito a psicólogo, e os nossos autistas do Estado de São Paulo não têm esse direito. E ela, como uma pessoa que assassinou com a maior crueldade os pais, ela tem direito a psicólogo e a psiquiatra. Aí eu vou falar aqui, ó, o autismo não é uma doença... Para muitos, o autismo não é a doença mental. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e falando que o cérebro... E ele fala sobre o cérebro, não da mente, né? Deu para entender. O autismo é uma condição neurológica que faz parte da diversidade humana e é uma doença mais uma maneira única de perceber e interagir com o mundo. Cada pessoa autista tem habilidades, talento e uma forma de ser valiosa e especial. Para muitos, o autismo ele não é a doença mental, por isso que ele não precisa ser tratado no CAPS. Ele precisa ser tratado numa clínica que atenda uma criança com multi-atendimentos, que é multidisciplinar. Mas muitos pensam que o autismo ele é uma doença mental. E nessa parte também, muitos não sabem o que significa o quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça significa isso, que não é a doença mental. E eu também quero falar também sobre as doenças invisíveis. O que significa o girassol? O girassol, ele significa as doenças invisíveis. Muitos não sabem, mas o que significa esses girassóizinhos, quando vocês veem uma pessoa com girassóis, ele significa as doenças invisíveis. E o quebra-cabeça é isso, é que ele não é uma doença mental. Quando vocês veem por aí as crianças com esse cordão, ou um pai, ou um adulto, tem muitos adultos que foram laudados agora, né? Tem muitos adultos aí que estão descobrindo que é autista. E o quebra-cabeça significa isso. Significa que não é uma doença mental, que ele pode desenvolver, ele pode interagir, ele pode dominar uma sociedade, né? Ele pode estar onde ele quiser. Porque muitos estados aqui de São Paulo foram eleitos vários vereadores que são autistas. Então, é isso que eu quero relatar. E para a dona Andréia Werner, a deputada, que ela vem falando sobre PL de tantos alunos para os autistas, nossos autistas, eles não precisam de PL, eles só precisam da ação civil pública que ela seja executada dentro do Estado de São Paulo. Porque a ação civil pública, ela é completa de tudo. E é isso que nossas crianças precisam, porque ela lá já tem tudo. Porque só um especialista ele vai determinar o que uma criança autista precisa. Não é qualquer médico que vai determinar o que uma criança precisa, e sim um especialista. Então, dona Andréia Werner,
cobra aí o governador do estado de São Para Paulo concluir. ação civil pública, porque é isso que nossos autistas precisam, ação civil pública. Obrigada. Muito obrigado pela participação. Agora eu gostaria de convidar o senhor Agostinho Miranda. Seja muito bem-vindo. O senhor tem o seu tempo a partir de agora. A intuição do poeta é a visão do gênio. Intuição é a percepção direta da verdade sem o deprimente processo do raciocínio. A razão subjetiva lesa a majestade do íntimo. O homem deve trocar o processo do raciocínio subjetivo pela compreensão criadora. A compreensão é um atributo do ser. Onde a luz brilha com maior intensidade, as trevas são mais espessas. Amigos, burrice tem limite. Quando a burrice passa do limite, vira estupidez. Estupidez tem limite. Quando a estupidez passa do limite, vira desonestidade, desonestidade intelectual, traição, trapaça. Para atingirmos a autorrealização íntima do ser, precisamos de um guia. Sem um guia ou mestre, não podemos ir muito longe, por vários fatores. Tem várias leis que nos impedem. A lei da entropia, a lei do karma, a lei da recorrência. A sabedoria antiga traça um paralelo entre o trabalho íntimo e a fuga de uma prisão. Para escapar da prisão, em primeiro lugar, você tem que se dar conta de que está numa prisão. O humanoide está tão adormecido que não se dá conta que está numa prisão, ou não se importa. Bem-vindo ao mundo de Matrix. Para escapar da prisão, precisamos da ajuda daqueles que escaparam. Somente quem escapou da prisão pode mostrar como escapar e pode nos colocar em contato com outros que escaparam da prisão. Somente ele sabe quais as ferramentas necessárias e como usá-las. E o tempo certo. Ninguém escapa da prisão sozinho. É necessário um grupo de pessoas que escaparam e um grupo de pessoas que querem escapar. Sendo assim, trabalhar para o grupo é o mesmo que trabalhar para si mesmo. Eu vou voltar a falar sobre a Polícia Militar, mas, por enquanto, sobre a Polícia Militar e Polícia Civil, sobre os grupos de extermínios. Mas, por enquanto, eu quero passar uma mensagem para os meus irmãos gnósticos. Eu estou vendo vários grupos gnósticos atuando, mas os gnósticos devem saber muito bem que só existe trabalho gnóstico onde tem um mestre. Sem um mestre não pode haver um trabalho gnóstico, por vários fatores. Por exemplo, a autorrealização íntima do ser se dá com os 3 fatores: morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. Quando o venerável mestre Rabolu estava vivo, houve uma convenção internacional e ele passou novas diretrizes para todos os grupos e em todo o mundo. E onde eu estava estudando na Vila Mariana, com as novas diretrizes, muitos gnósticos ficaram surpreendidos porque eles descobriram que ele não estava fazendo nada. Ou melhor, no mundo todo, ninguém estava praticamente no caminho da autorrealização íntima do ser. Com toda a modéstia, só tinha uma pessoa que estava trabalhando corretamente. Eu era a única pessoa que estava trabalhando corretamente, eu era a única pessoa que estava trabalhando corretamente com a morte. Não tinha, no mundo todo, ninguém trabalhava corretamente com a morte. E outra, nós precisamos... existe a necessidade do mestre, por quê? Porque é o mestre que vai mostrar para o discípulo se ele está morrendo ou não, se está havendo a morte psicológica. Porque se você trabalha com a morte psicológica, se você trabalha com a morte, trabalha com o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, e você trabalha com a transmutação, mas sem morrer, o que acontece? Quando você transmuta suas energias sexuais, se você não está morrendo, você se transforma no Hanamuses. O que é um Hanamuses? É um demônio com duplo centro de gravidade. Então, é o mestre que vai dizer se você está trabalhando corretamente com a morte. Porque se você... tem gnósticos aí que estão trabalhando há 10, 20 anos, transmutando a energia, mas aquela energia, como não está havendo morte psicológica, não serve para fabricar os corpos existenciais do ser. Não serve para fabricar esses corpos.
Se você não transmuta, se você não está morrendo. São os 3 fatores em equilíbrio: morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. Sem contar que tem grupos gnósticos que não citam o venerável mestre Samael Weor, não citam o venerável mestre Rabolu. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Agora o senhor Adalberto Santana de Andrade é o próximo participante. Seja muito bem-vindo. Peço a todos também que façam silêncio durante a fala dos inscritos. Pode começar, senhor Adalberto. Bom dia a todos. Voltamos a essa Assembleia para continuar cobrando a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal, que está no artigo 144, inciso 3º da Constituição. Vamos lá, então é capítulo 2. Isso aqui não é Netflix, mas é uma série. Por que o governo federal não regulamentou ainda a Polícia Ferroviária Federal? Ou seja, passaram-se mais de 36 anos e não se regulamentou. Quais são as consequências disso? Agora, no dia 4 de outubro, divulgado amplamente pela imprensa, uma investigação revelou que a Polícia Civil apreendeu mais de 200 quilos de droga num caminhão com fundo falso, no interior de São Paulo. De acordo com os investigadores, a carga seria transportada, misturada com celulose em um trem, até Porto de Santos, no litoral paulista. O destino final da droga seria provavelmente a Europa. O motorista do caminhão foi preso. A polícia agora busca identificar os responsáveis pela droga. As autoridades reconhecem que o uso das ferrovias para o tráfico de droga tem sido cada vez mais comum, já que os trens percorrem longas distâncias e poucas interrupções e fiscalizações limitadas. Esse método já foi adotado pelo cartel de Sinaloa, que, sob as ordens de Joaquim El Chapo Guzmán, escondia a cocaína nos vagões de transporte de óleo para enviar a droga para o México, nos Estados Unidos. As autoridades estimam que o cartel transportou, entre a década de 30 e 50, muitas toneladas de drogas por trens. Agora eu pergunto, o governo federal espera o quê? Que ocorra o mesmo no Brasil, pela falta de regulamentação da Polícia Ferroviária Federal, que está na Constituição há mais de 36 anos? Então a gente gostaria de saber do nosso presidente Lula, do ministro da Justiça, por que essa regulamentação não ocorre? O que está travando? As entidades vão em Brasília, fazem reuniões, promessas são feitas, inclusive pelas comissões de segurança pública e transporte, mas nada ocorre. E a droga está correndo solto. O que as autoridades vão fazer? Por que não regulamenta? Agora está vindo aí uma pseudo-proposta da Polícia Rodoviária Federal fazer a função da Polícia Ferroviária Federal, o que não é possível. Por quê? A Polícia Ferroviária Federal é mão de obra especializada. Então teria o quê? Que treinar os policiais rodoviários federais. É cada um no seu quadrado. A gente respeita a Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia co-irmã nossa, mas ela está na rodovia. Na ferrovia tem que ser Polícia Ferroviária Federal. Porque como que a rodoviária vai trabalhar lá dentro se ela não conhece o sistema? Será que eles sabem o que é um tirefon? O que é uma tala de junção? O que é grampo de linha? Como que se trabalha dentro do sistema para não ser atropelado, como já aconteceu com policiais civis que tentaram trabalhar dentro do sistema, foram atropelados pelos trens? Então, cada polícia tem a sua especialidade. Então, não adianta querer emendar, fazer meia boca, como se diz no ditado popular. O que precisa é regulamentar a Polícia Ferroviária Federal, porque ela está na Constituição. Não adianta querer fazer uma PEC para tirar ela da Constituição e colocar uma outra polícia que não tem sequer efetivo para trabalhar dentro da sua própria função, que é a rodovia. Se vocês pesquisarem na internet, eles estão brigando para que se aumente seu efetivo. Então, nobre presidente Lula e ministro da Justiça, por favor, atenda as entidades, ouça a categoria, que ela já existe. O que precisa é a sua regulamentação. Como vocês podem ver, a categoria fez a sua parte. Esteve lá em Brasília, em movimento nacional, desde 2008, levando as propostas para concluir, por gentileza, da categoria. Então, o que precisa é o governo federal ter pulso e o ministro da Justiça receber a categoria. Existem dezenas de pedidos lá de sindicatos, confederação, federação e não são atendidos. O pessoal barra
dá essas respostas protocolares em documentos que a categoria manda e não atendem. E nós estaremos aqui na Assembleia, junto às comissões, cobrando dos nobres deputados, que é a maior Assembleia da Federação, para que nos apoie nessa luta. Muito obrigado a todos e a semana que vem nós retornaremos aqui para continuar sobre esse assunto. Muito obrigado pela participação. Agora eu convido o senhor Gil Isaías de Araújo. Seja muito bem-vindo. O senhor faz uso da tribuna para trazer a sua demanda dentro desse programa Assembleia Popular aqui na Rede Alesp. Seja bem-vindo. Seu tempo começa a contar. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Eu venho aqui com grande honra e profundo respeito a essa casa aqui. Eu, na condição de secretário-geral da CONAPFF da Polícia Ferroviária Federal, venho por meio dessa cumprimentar a todos e relatar o fato que o companheiro Andrade já falou aqui. Vem com grande indignação manifestar em relação à recente apreensão de drogas na cidade de Jundiaí. É alarmante que essa mesma droga apreendida estivesse sendo transportada via trem com destino ao porto, com o objetivo final de abastecer o mercado de drogas. Diante desse caso específico, cabe questionar de quem é a competência da apreensão e a prisão dos envolvidos. Segundo o artigo 144, parágrafo 3º, a responsabilidade recai sobre a Polícia Ferroviária Federal, que, por sua vez, está amparado por esse dispositivo legal. No entanto, é importante ressaltar que, uma ocasião anterior, o senhor ministro da Justiça afirmou que a Polícia Ferroviária Federal não existe, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e incorporaria as atribuições relacionadas às ferrovias e hidrovia. Vale lembrar que antes do mencionado artigo já havia o Decreto Federal 641, criado pelo então Imperador Dom Pedro II em 26 de junho de 1852. Esse decreto, que permanece em vigor até os dias atuais, foi inicialmente denominada Polícia dos Caminhos de Ferro, e visando estabelecer uma instituição Polícia Federal, cuja principal função era proteger a malha ferroviária do país, atuando na prevenção de atos de vandalismo e crime de todos os tipos, e garantir a segurança da cidadania, ferrovias federais em áreas de interesse da União. Com o tempo, sua nomenclatura foi modificada para a Polícia Ferroviária Federal, a qual estabeleceu um departamento em Brasília no ano de 1993, tendo como primeiro presidente ou diretor-presidente o senhor José Conceição de Andrade. Embora ocorreu com esse departamento, não seja claro. Informações de que ele foi extinto, no entanto, a Polícia Ferroviária ainda existe. Recentemente, durante uma comissão que eu fiz parte, o que acontece? O então deputado federal Nicolete, membro da Polícia Rodoviária Federal, afirmou que essa corporação, PRF, teria a competência de zelar pela ferrovia, algo que não foi acordado nem com a federação, nem com qualquer sindicato. Justamente que os órgãos colegas de São Paulo e Goiás, eu estive presente, eu do Estado, participei de 3 reuniões com a Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal, 2 com o presidente da instituição e uma terceira com o diretor-geral, esse é o superintendente de outros estados. Nessa ocasião, ficou acordado que aceitaríamos a fusão entre a Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Contudo, então, o presidente da Federação Nacional da Polícia Ferroviária Federal foi categoricamente a afirmar que a Polícia Rodoviária Federal não tinha interesse em incorporar a Polícia Ferroviária Federal, alegando falta de expertise nesse setor. Na ocasião, também ressaltou que estamos amparados pelo artigo 144, parágrafo 3º, e que, como os agentes, ainda permanece ativo, aguardando apenas que o governo federal promova a devida reestruturação. Reestruturação essa que foi prometida pelo então presidente senhor Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. Na ocasião, afirmava que tudo estava pronto, faltando apenas o planejamento para a execução. No entanto, esse planejamento está parado há 20 anos. Na época, durante uma reunião com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi informado que o então ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino, havia sido indicado para o Supremo Tribunal Federal. Teríamos que aguardar um novo ministro. Então, o ministro que assumiu foi o ministro atual, Ricardo Lewandowski. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a Polícia Rodoviária assumiria, só que ela não tem condição de assumir. O que eu quero trazer, diante da situação exposta que a Polícia Civil de Jundiaí realizou a apreensão da droga, pergunto onde está o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, mapeamento de droga. É importante ressaltar que a droga não é de origem de Jundiaí, veio de cargas provenientes de outra região. Portanto, a pergunta que se põe é de onde vem a droga, quem é o verdadeiro e quem interessa. Essas indagações que devemos direcionar às autoridades competentes, inclusive o senhor presidente Lula, que prometeu no dia da posse um combate eficaz às drogas. Ao falarmos sobre as drogas, não nos referimos apenas a São Paulo, Paraná ou Minas, mas sim a necessidade de enfrentamento das drogas na fronteira do nosso país. É inegável que a ferrovia tem sido utilizada para o transporte das drogas e outros ilícitos, evidenciando um grande significativo deficiência no policial ferroviário.
diante do desinteresse do governo federal em implementar o plano de reestruturação da nossa respeitosa Polícia Ferroviária Federal, o crime organizado não hesita em continuar enviando drogas, toneladas de produtos ilegais usando a ferrovia. Infelizmente, sob as consequências da situação, é a sociedade de bem. É lamentável que o ministro da Justiça e Segurança Pública, vinculado ao governo federal, até o momento não adotou medida mais dura e eficaz para resolver de forma definitiva os problemas relacionados ao tráfico de droga e criminalidade. Acredito que nenhum dos senhores deputados esteja enfrentando esse tipo de problema em suas cidades. Muito obrigado pela participação. Agora eu convido o senhor Manuel da Cruz Carlos Vieira. Seja muito bem-vindo, o senhor tem seu tempo neste programa Assembleia Popular. Em primeiro lugar, eu agradeço meu Pai Deus por essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu para outros amigos e amigas nessa tribuna. E quero parabenizar, aliás, em nome do jornalista Google, eu cumprimento todos os demais jornalistas do nosso país, tá? E em nome do deputado Enio Tato, que luta incansavelmente por esse programa, eu cumprimento todos os demais deputados que também são a favor desse programa. Quero dizer também que quero parabenizar também os deputados que já estão a favor, são a minoria, mas vamos continuar na luta, que vamos conseguir fazer com que chegue a maioria, que são a favor para que os pessoal da seguinte categoria, aliás, de todas as categorias, vou citar algumas, como, por exemplo, os motoristas, os professores, GCM, policial, pessoal da área da saúde, incluindo os enfermeiros, enfermeiras, que passa a receber os seus atrasados, que na aprovação do projeto, transformando em leis, eles vão passar a receber em torno de R$ 9.500. Quero também parabenizar eles também por a luta para que seja transformado em lei o projeto, que, a partir do momento que for transformado em lei, os aposentados, assim como eu e os demais, milhões de todo o Brasil, os copeiros, os cobradores, os garis que trabalham incansavelmente limpando a nossa rua, passe também a receber os seus atrasados e, com isso, vão passar a receber em torno de R$ 5.000. Que R$ 5.000 também deveria já estar valendo há muito tempo, mas não está valendo, que é o nosso salário mínimo. O nosso salário mínimo, quero dizer para vocês, está na Constituição Federal. Está na Constituição Federal que o salário mínimo tem que dar para o bem comum do consumo de uma família. Quero dizer para vocês que o salário mínimo de hoje não dá para o bem consumo nem de um passarinho, quanto mais de uma família. E disso eu entendo porque com 8 dias que foram começar a distribuir os exemplares da Constituição Federal de 88, eu já comprei um exemplar. Aliás, eu estudei os 4 livros, Código Penal, Código Civil, Constituição Federal e a Bíblia. Estou comemorando meus 20 anos de pastor. Quero dizer também que isto não podemos deixar nunca, nunca, nunca de lutar incansavelmente para que um salário mínimo no Brasil seja menos de $1.000. No mínimo. Quero dizer para vocês também que vou falar exatamente sobre os ministros que se encontram no nosso país, de juiz e companhia limitada. Quero dizer para vocês, juiz e ministro, que do outro lado da televisão não só tem pessoas semi-analfabeto, desinformado. Do outro lado não só tem pessoas que não sabem nem que dia é hoje, quanto mais os dias que passaram. Quero dizer para vocês também, para parar de subestimar a nação brasileira, parar de subestimar. A partir do momento que um juiz, a partir do momento que um ministro de qualquer Supremo, ele determina que a dívida que uma determinada pessoa tem com a União seja isenta, ele primeiro tem que passar o pique dele para os cofres da União. Por quê? Porque acontece o seguinte, o dinheiro não é dele. Como eu vi uma reportagem
que isentaram 18 milhões de imposto do Lula. Para isentar esses 18 milhões, o juiz primeiro tinha que depositar esses 18 milhões dos cofres públicos, porque o dinheiro não é do juiz. Aliás, nem o salário que ele recebe é deles, é nós que pagamos para ele. Por isso, do outro lado, não só tem pessoa desentendida e desinformado, tem pessoa entendida e informado, que exatamente que estão sabendo que estão sendo enrolados, que estão sendo enganados por pessoas que estão usando nossos valores para isentar. Não tem que isentar nada, tem que obrigar, porque direito é direito. Que Deus abençoe a tudo e a todos, pastor Manuel Cruz. Muito obrigado pela participação. Convido agora o senhor Oswaldo Martins de Oliveira para fazer uso de seu tempo. Cumprimentos aos telespectadores, em especial à mesa diretora do jornalismo da Lesp. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem e a mulher chegam a desanimarem da virtude, a rir-se da honra e a terem vergonha de ser honesto. Crise de autoridade passamos no nosso país. Martin Luther King disse, o Prêmio Nobel da Paz, uma injustiça aplicada em qualquer lugar do mundo é uma grande ameaça à justiça de todo mundo. E as injustiças prevalecem. O TSE julgou a minha causa, agora, no dia 10, eu acionei o TSE desde 29 de julho. O PMDB da capital, a executiva da capital, fabricou uma ata fake news, me prejudicando em entrar como candidato da cota de negros, preto, afrodescendente, a cota de gênero. E deu o meu lugar para 9 candidatos de Norex. Declararam que eram negros, mas não tinha uma pinta no seu perfil. E agora eu estou estudando com o meu corpo jurídico, já como advogado também, como nós vamos acionar um perdas e danos e lucro cessante. Porque o Tribunal Superior Eleitoral mandou arquivar a minha pleiteação que está inserida na jurisprudência pátria, pacífica e na Constituição Federal. Muito bem. Nós estamos aqui hoje vendo esse caos na capital de São Paulo. Olha, não se preocupe aí, vocês que estão sem luz 8 dias, 10 dias hoje. Porque eu fiquei sem luz na minha casa 12 anos e meio. A Eletropaulo, que antecedeu a Enel e depois a Enel, cortou minha luz, dizendo que eu não tinha pago, chamou a polícia militar, a rota, para me prender lá na minha casa, dizendo que eu não pagava a luz. Eu entrei com uma ação, ganhei a ação. Amanhã eu estarei falando com o desembargador, que está com o meu pedido de execução, porque a Eletropaulo, como sempre, ela vai enrolando, ela tem a Enel, né? Ela, além de me cortar a luz, ela colocou todos os meses boleto de consumo. Ela tirou o relógio, tirou a fiação, eu fiquei tomando banho frio, eu sou idoso, aposentado, fui lá falar com eles, sabe o que eles me disseram? Negão, aqui não é casa de caridade, aqui é uma empresa que obtém lucro, aqui não é asilo de velhos. Paga a luz que nós restabelecemos. Mas, escuta, eu paguei, não há nenhum débito. Entrei com a ação, ganhei a ação, estou executando, está em grau, obviamente, agora, como eu disse há poucos instantes, vou amanhã ter uma entrevista com o desembargador, porque como advogado eu posso fazer a colocação antecedendo, né, a situação.
Então, não se preocupe vocês que estão sem luz há 10 dias. Como diz aí, aceita que dói menos. Eu fiquei 12 anos e meio sem energia elétrica na minha casa, tomando banho frio, intempéria e etc, etc. Enel, vocês têm que urgentemente ser colocados para fora do Brasil. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação. Gostaria de convidar a senhora Juliana Machado para fazer uso da palavra durante esse programa Assembleia Popular. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço a banca e agradeço a vários que me apoiam. Primeiro, eu queria chegar. Da semana passada, eu disse com relação a uma relação na academia de polícia, do qual eu tive e gerei um filho. Do jeito que sempre aparece no Brasil, todo mundo aparenta ser uma coisa jocosa, né? O sectismo e o machismo brasileiro. Lógico que foi uma coisa romântica. Primeiro que eu era separada e a pessoa também. Nunca mais voltei ao meu ex. E o meu ex levou exatamente dizendo que o filho era dele, né? Não me deixando fazer exame de DNA, nada, porque disse que tinha feito e que era do meu ex-marido. E aí o que acontece? Essa é a situação. Meu filho está lá e eu não consigo, diante de tantas coisas que acontecem no Brasil. Mas também, com relação à autodeclaração indígena, como advogada de quilombo, nós sempre ensinamos a autodeclaração. A autodeclaração com provas fundamentais, principalmente quem é afro, procure no seu quilombo, da onde você nasceu, que declarará aonde você é. Por exemplo, eu, descendente indígena, tem lá o general Franklin, né, que é legitimamente índio, né, nascido em aldeia, como também temos lá o general Hamilton Mourão, né, se autodeclarar, é indígena. E temos lá a Joênia Wapichana na FUNAI. Tem a FUNAI para levantar se você é ou não. A Fundação Palmares diz se você é afro ou não. É a confirmação para um processo. Mas dizendo exatamente o artigo 169 da OIT. Autodeclaração. Você pode ser loiro, os olhos azuis e ser neto de índio. Você pode ser afro, completamente. Está lá o neguinho da Trucá, aldeia Trucá, né? E é um dos representantes, inclusive, entre os 10 índios do Brasil, está lá o neguinho da Trucá. Mas, dizendo exatamente o que eu quero dizer, eu tenho um parlamento que poucos ensinam, incentivam a autodeclaração e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é pertencente à ONU. A ONU não é incentivada. Aliás, num parlamento onde muitos são fisiológicos, lógico que isso aí não cai na família do Eduardo Suplicy, né? Eduardo Suplicy, nem Carlos Gianazzi e outros, né? Que são realmente deputados que trabalham, né? Esses deputados foram contra a nós, trabalhadores, nós, operários, diminuindo o tempo, o aumento de carga de trabalho e anos de trabalho, foram contra os direitos trabalhistas, foram contra o direito do proletariado, e a maioria e seus partidos estão aqui quando chegam nas férias, antes do recesso, caem fora. Juntos, os funcionários fecham as portas. E nós vemos quem são os deputados que trabalham 30 dias, respeitando o direito do trabalhador, não se aproveitando do benefício de estar aqui dentro de um parlamento, mas buscando exatamente o direito do proletariado. Quando você tem um presidente que vira burguês, ou é burguês, ou vira burguês, fica só do lado da bancada ruralista, fica só do lado dos empresários grandes que atropelam os direitos dos trabalhadores, né, da classe operária, o burguês que vai atrás de outras coisas que são indevidas a um trabalhador. Esse não representa. Aliás, eu fui na Declaração de Direitos Humanos, eu entrei em contato com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e encaminhei. Encaminhei o processo também dizendo que magistrados neste país têm relação sexual com o PCC, 20 presos.
Por isso que a gente entra no Estado e esses tipos deixam o Poder Judiciário e o Brasil de quatro, literalmente. Né? Quando a gente vem e fala que promotores engavetam inquéritos, está aqui, nós temos nomes. Então, e quando se tem a legítima defesa, um tiro parado para cima, e 16 é legítima defesa, e essas coisas saem impunes, e nós somos roubados, né? Temos sinais de PDC com altas habilidades, nós não somos respeitados. Porque esse país não existe. Não existe um país, existe um projeto. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela participação. Convido agora o senhor Allan Kardec Lopes da Silva para fazer uso da palavra neste programa Assembleia Popular. Seja muito bem-vindo. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Novamente estou aqui na TV Alesp e hoje eu me apresento aqui com base com a Constituição me dá esse direito, eu reivindico esse parlamento para um debate público com todos os convidados, agentes da saúde e outras autoridades mais, para convencê-los que, se não reconhecerem a vida espiritual, se não reconhecerem a educação espiritual, se não reconhecerem a medicina do mundo espiritual, porque a medicina da terra só trata os problemas carnal, problema corporal, e todos os problemas gerais, hoje, são de influências espirituais. Está ali, radicado no espírito, porque o espírito viveu muitas vidas antes, e hoje estão aí conosco, os espíritos desencarnados, que permaneceram na terra, estão aí, e os encarnados hoje. E hoje está acontecendo problemas, montão de problemas. E os problemas desta cidade não são exclusivos, são global. E se não reconhecerem, aplicarem o conhecimento espiritual, não vai resolver, só vai piorar cada vez mais. E os parlamentares têm o dever, porque representam o povo. Eu aqui, na condição de cidadão, eu reivindico aos senhores um debate público para explicar, convencer. Sem a educação espiritual, vai permanecer os problemas que já estão multiplicando há muito tempo. Hoje, há os problemas diversos, que ali existe a manifestação do espírito, e ninguém entende, ninguém percebe, e aí fica aplicando medicação, diagnóstico corporal, mas o problema é espiritual, e todos têm que reconhecerem que todos são espírito. Conscientize que amanhã todos estão ajeitados o seu dia, vocês vão desencarnar, e do outro lado do túmulo, vocês vão ter uma surpresa dolorosa, porque tiveram a condição para melhorar o mundo. E hoje nada fazem, só pensa no orgulho, no egoísmo, no interesse material. Lembram-se, vós é espírito, e ao redor de vós todos somos espíritos. Gente, o problema é global, é alarmante, é dramático. Eu reivindico aqui, senhores parlamentares, um debate público neste parlamento para servir de modelo, de locomotiva para o restante do mundo, principalmente do Brasil. Fala aqui para o presidente também, está fazendo, agendando, está convidando diversos setores para ali debate. Para o quê? Para nada, porque só fala a mesma coisa todo ano e nada resolve. E vejo os problemas aí, fome, miséria, doença, aborto e tudo mais, conflitos. Isso é preocupante e alarmante. Eu não estou aqui preocupando comigo, estou preocupando com o que eu vejo por aí afora. É preciso aplicar nos hospitais, nos postos, ali um consultório para tratamento espiritual. Porque no caminho que eu ando, eu vejo lotado, um monte de gente chegando, alegando isso ou aquilo, e é problema espiritual. O corpo está tão perfeito, e ali não percebe por quê? Estudaram a medicina da terra,
mas não estudaram a medicina do mundo espiritual, do mundo de onde todos pertencemos, de onde todos fomos criados, e tudo aqui na Terra são vindo de lá do mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que administra o planeta Terra, mas o mundo material, os senhores daqui que tem a posição, ignora, despreza, então cometeram uma falta, e essa falta vai trazer problemas para vós, e vai piorar os problemas por aí afora. Senhores, eu reivindico aqui, nesse parlamento, um debate público, convidando todos os setores da saúde, autoridades diversas, pai, todo lugar, para eu convencê-los, explicar em detalhes, minuciosamente, para se convencer que a solução é educação espiritual e a religião sabe. Muita paz até. Muito obrigado pela participação. Agora a nossa última participante de hoje, a senhora Lúcia Cristina. Seja muito bem-vinda, a senhora tem seu tempo a partir de agora. A todos vocês que nos assistem pela TV Alesp, o comentário de hoje. Chegou o Outubro Rosa e, com ele, o cuidado de prevenção à saúde da mulher. A prevenção é uma atitude consciente e responsável da parte da mulher para os seus cuidados periódicos com a sua saúde. É muito bom que tenha a campanha da saúde da mulher para que ela mantenha a sua saúde, independentemente de ter algum problema que possa alertar a vir a procurar um médico especializado ao seu atendimento. A saúde da mulher é voltada para um todo, um completo tratamento, para que ela cada vez mais se perceba e, então, entenda que o contexto dela, emocional, racional, de todas nós mulheres, é mais adequado com o acompanhamento da saúde pelas campanhas de prevenção da saúde nossa, da mulher. Toda a situação decorrente a vitaminas, a situação de alimentação é também complementar a saúde nossa da mulher. Nós precisamos desse tratamento e precisamos dos nossos hormônios, precisamos dos nossos cuidados hormonais e, cada vez mais, é necessária essa atenção da parte do governo do Estado de São Paulo, para que ele coloque à nossa disposição, à disposição da população feminina do Estado de São Paulo, masculina, vai iniciar no mês de novembro a campanha da saúde do homem. No entanto, os hormônios são necessários tanto aos homens quanto às mulheres. Um hospital especializado no tratamento dos hormônios, especializado para que haja esse acompanhamento de exames e medicamentos dos hormônios, tanto dos homens quanto das mulheres, é cada vez mais necessário, premente, urgente ser colocado, ser instalado, ser construído aqui em São Paulo, para que seja feito um tratamento adequado, hormonal a toda a população da cidade, do estado de São Paulo. Pode ter aqui na cidade de São Paulo um hospital referência para o tratamento hormonal, tanto dos homens quanto das mulheres, aqui, sede, na cidade de São Paulo. É preciso que tenha esse tratamento. Tem um hospital especializado, médicos à disposição, cada vez mais contratação de médicos, para que toda a população possa ser atendida nos seus cuidados, com exames,
com o fornecimento dos medicamentos e atendimento às consultas especializadas com os endocrinologistas e demais especialidades médicas, principalmente os endocrinologistas. É necessário, sim, ser construído um hospital referência aqui, no estado de São Paulo, para o tratamento hormonal. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. O programa Assembleia Popular de hoje fica por aqui. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo agradece a presença de todos que estão aqui no auditório e você fica agora com a programação da Rede Alesp. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.